Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Eu estava analisando aqui os comentários, né, sobre os vídeos que eu tenho feito sobre a revisão da vida toda, um tema importante aí, uma questão que tem sido muito, perdão, uma questão que tem sido muito discutida e eu analisei e vi que tem sido recorrente dúvidas sobre a modulação dos efeitos lá no STF. Todas as perguntas que as pessoas fazem e vou continuar fazendo vídeo aqui trazendo esclarecimentos sobre essas dúvidas. E sobre a revisão da vida toda, sei que já tem bastante vídeo no canal sobre isso, mas eu vejo que muitas dúvidas elas são recorrentes, está sempre aparecendo aí. Então, na medida do possível, eu vou fazer vídeo para trazer esclarecimentos aí sobre essas questões. Antes de continuar com o vídeo, é claro, eu gostaria de fazer dois pedidos para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Toda vez que eu fizer uma publicação, trazer um vídeo aqui para o canal, você vai ficar sabendo. E o segundo pedido é para você ficar até o final do vídeo, porque assim as ideias vão se completar e você não vai ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Mas antes de continuar, quero verificar com vocês aqui rapidamente, só para mostrar como que está o andamento do processo. Eu sei que a maioria já sabe, eu já estou até na página aqui, a maioria já sabe como funciona, mas tem muitas pessoas que não têm acesso, tá? Então eu gostaria de atualizar, ó, 29 de 6, última atualização, pedido de vista ainda presente do ministro Alexandre de Moraes. Por que que eu faço isso sempre, gente? Eu sei que algumas pessoas falam, ai, para de ficar passando as mesmas coisas, e falam, mas eu faço sim porque tem muita gente que não consegue, não sabe como verificar essas informações, tá? Pois bem, então o tema de hoje eu vou falar para vocês sobre essa modulação dos efeitos. Se a decisão lá no STF ela for favorável, né, for aprovada aí o direito do segurado de requerer a regra mais favorável, vai ser emitido um acórdão, vai ser proferido um acórdão. E nesse acórdão tem alguns requisitos a ser seguidos, né? Ele vai determinar como que a jurisprudência dali em diante deve prosseguir. E só que tem essa modulação dos efeitos. Em regra, o acórdão, quando ele é proferido pela turma do tribunal, tem alguns procedimentos que é feito na hora que há a publicação do acórdão lá no DJE do tribunal, a partir dali, aquela decisão ela começa a valer, começa a surtir efeitos. Só que quando os ministros eles fazem a modulação do efeito da decisão desse acórdão, eles podem determinar quando essa decisão ela pode surtir efeito, quem que ela vai alcançar. Eles podem determinar uma data específica, a partir de quando essa decisão ela pode surtir efeito. Eles podem determinar que a partir da decisão já pode valer, e não apenas na publicação ali do DJE, ou eles podem determinar que o acórdão, a decisão, ela só vai valer da data da decisão para frente, ou da data da decisão para trás, tá? Pois bem, já houve várias oportunidades, né, que o Supremo Tribunal Federal ele proferiu diversas decisões que houve a modulação do efeito dessas decisões, né? E com base nos mais diversos fundamentos, financeiro, político e até mesmo o que eu acho razoável, né, que é a interpretação constitucional de um dispositivo normativo. Se for necessário fazer a modulação dos efeitos quando envolve a interpretação de um texto, tudo bem, mas agora fazer modulação dos efeitos por questões financeiras, políticas, como a gente já sabe que está sendo bem discutido, né? Inclusive questões financeiras, não concordo, né, gente? Venhamos e convenhamos que não faz sentido nenhum. Tudo bem. No entanto, essa modulação dos efeitos, né, da decisão proferida ali pelo STF, pelos ministros, ela já está sendo questionada amplamente aí pelos juristas e está sendo debatida e contestada, principalmente nos últimos anos aí. Imagina, toda vez que tiver uma decisão lá no STF, tem um acórdão, eles vão determinar, vão modular os efeitos, vão determinar a partir de quando vai ter validade. Recentemente, nós tivemos o Código de Processo Civil, que é um código muito utilizado no direito, ele foi atualizado em 2015. Eu digo recentemente porque 5, 6 anos aí de alterações no direito não é muito tempo. O Código Civil foi alterado em 2002.
Aí já faz bastante tempo, tá? Então, esse Código de Processo Civil, a gente já tinha até apelidou de NCPC, porque é o novo Código de Processo Civil, que disciplina essa modulação dos efeitos. Está lá no artigo 927, parágrafo 3º. Vou ler rapidamente, só para fazer um resumo aqui para vocês, não vou nem mostrar aqui na tela, ó. Esse artigo fala o seguinte: na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração quando há interesse social ou segurança jurídica. Então, se há interesse social, segurança jurídica, pode haver modulação dos efeitos, tá? Só que é importante registrar aqui para vocês que antes da edição desse Código de Processo Civil, antes de 2015, essa modulação dos efeitos, ela só acontecia nos casos de ADI ou ADC. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que vai parar lá no STF, ou ADC, ação declaratória de constitucionalidade, também parar. Nesses dois casos, era permitido fazer a modulação dos efeitos. Veio o novo Código de Processo Civil e mudou isso. E como nós já vimos, essa revisão da vida toda, ela não se trata de constitucionalidade, inconstitucionalidade ou não, né? Como menciona aí o ministro Nunes Marques no seu voto, um erro claro de erro material, né? Porque ele falou que é constitucional, mas não é isso que está sendo discutido ali. É se é para ser aplicado uma norma mais favorável ou não para o segurado, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Se o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o último voto, tão aguardado voto aí, né, for favorável, o aposentado ele ganha, ele vai ter direito de buscar essa revisão. Porém, se esse voto deles for favorável e houver a modulação dos efeitos, aí vai acontecer algumas limitações, ainda mais, né? Por exemplo, se nesse acórdão da revisão da vida toda houver a modulação dos efeitos e ali for determinado que a sentença ela terá validade da data do acórdão para trás, a gente chama esse termo de ex tunc, significa dizer que quem entrou com a ação vai ter direito de prosseguir com o pedido da revisão. Ou, segunda alternativa, se o STF, nesse acordo, modular os efeitos da decisão e determinar que a partir da data da sentença do acórdão para frente que vai ter validade. Isso a gente chama de ex nunc, são termos utilizados no direito. Então, da data da publicação do acórdão para frente. Então, só vai ter direito quem entrou com a ação dali para frente. Ou, terceira, a decisão erga omnes, que a gente chama também no direito, a decisão do acórdão ali pode determinar que todos podem ter direito. Todos assim, todos que preenchem essa categoria aí, que preenchem os requisitos. Então, o direito vai servir para todos. Isso é a modulação dos efeitos. Mas, em regra, é o que eu falei para vocês. A partir da publicação do acórdão, se todos têm direito, pode entrar com a ação. Se eles mudar o efeito, vai ser isso que eu falei para vocês, tá? Aí você deve estar pensando e ficando preocupado já. Poxa, mas eu não entrei com ação. Se isso acontecer, eu não posso entrar com ação depois. E agora? Você deve estar com medo. E faz sentido, né? Mas a minha opinião, como advogado aqui e da forma que eu atuo aqui no escritório, eu não recomendo. As pessoas me procuram, eu não recomendo e não estou pegando esses casos ainda. Por quê? Porque, de repente, muitas pessoas, inclusive eu já comentei no outro vídeo, né, que tem advogados procurando as pessoas, é o trabalho do advogado, ele pode pegar. Gente, dezenas de pessoas me procuram todos os dias, aqui só para tirar dúvida, perguntar. E a maioria já entrou com o processo e está com o processo arquivado. E a maioria pagou para fazer isso. Outros não, tem advogado que cobra 30% de honorários se houver êxito na ação, ou seja, se ganhar. Enfim, se o STF julgar contra essa decisão, quem entrou com a ação e pagou vai perder dinheiro e vai perder tempo porque essa ação vai ser arquivada. Então é esse o meu ponto de vista aqui como advogado, passando para vocês, que eu não recomendo. Mas você é livre para escolher um advogado capacitado, profissional aí para buscar o seu direito, tá bom? Se houver essa modulação dos efeitos, que eu acredito que não vai acontecer, eu entendo que se houver essa modulação, vai ter uma grande violação de um direito constitucional. Por quê? Já falei para vocês aqui em vídeos anteriores sobre o princípio da isonomia. Vocês lembram?
Quem já viu esse vídeo provavelmente vai lembrar, eu já falei aqui. Esse princípio da isonomia é um princípio constitucional e está previsto ali no artigo 5º da Constituição, tá? Que trata dos direitos fundamentais. Esse princípio, ele defende um tratamento igualitário, um tratamento igual para as pessoas que se encontram em uma mesma situação. Ou seja, vou explicar assim para você entender melhor. Um segurado que contribuiu por décadas aí, antes de 94, se aposentou, não teve esse período incluído no cálculo, só teve a partir de 94. Esse segurado ele preencheu os requisitos e entrou com a ação, tá? Só que também tem o outro segurado que está na mesma situação, tem décadas de contribuições anteriores a 94, preenche esses requisitos, só que não entrou com uma ação. Ele também tem o mesmo direito, tá? Só que, se for modulado os efeitos, esse que tem o mesmo direito e não entrou com ação, por exemplo, se eles modular os efeitos e falar que só tem validade dali para trás, esse que não entrou com ação perde o direito de reclamar. Injusto ou não é? Não está ferindo ali diretamente o princípio da isonomia, um princípio constitucional? Se um tem direito e o outro não está tendo direito, mas os dois se encontram na mesma situação, não é verdade? Então, sim, eu acredito que é por isso que a modulação dos efeitos pode não acontecer. Esse princípio ele tem muita força e ele já foi utilizado como fundamento na decisão lá do STJ. Sobre a revisão da vida toda, o STJ julgou e foram unânimes. Todos os ministros votaram a favor, reconhecendo a aplicação da regra mais favorável para o segurado, com base no princípio da isonomia, que todos têm os mesmos direitos, entenderam? Tá? Então esse princípio ele é muito forte. Sendo assim, a tese da revisão da vida toda, ela se mostra constitucionalmente legal. É um direito adquirido ali do segurado. Lembra que eu falei contribuição tem que ter retribuição? É um direito constitucional. Se ela for aprovada e tiver os efeitos da decisão modulado, alcançar só uma parte desses segurados, os ministros eles estarão cometendo uma terrível injustiça contra o aposentado. Lamentavelmente. E com base em tudo isso que eu trouxe para vocês, se você que ficou até o final aqui comigo, com base em tudo isso que eu trouxe para vocês, eu acredito que o STF ele vai garantir aí respeito aos direitos fundamentais das pessoas, principalmente do segurado, de você segurado que já é aposentado, pensionista e se encaixa nessa situação, preenche os requisitos e tem um direito adquirido, tá? Se eles não fizerem isso, teremos convicção que essas questões econômico-financeira, como já foi argumentado, e questões políticas, têm sim grande influência lá na Suprema Corte, os guardiões da Constituição, né? Certo, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas relevem. O que eu quero é que vocês entendam qual que é a diferença da modulação dos efeitos. E o meu ponto de vista, e eu entendo que isso não vai acontecer. Mas tudo é possível. O STF pode julgar como ele entende, afinal, eles são da Suprema Corte. Certo, gente? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Grande abraço, gente!